Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Fernando Moraes, professor de matemática, e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da matemática aplicada à geometria, especificamente o cálculo de áreas. Então vamos prestar bastante atenção à nossa aula a seguir. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre áreas de figuras planas, né? A área da figura plana é um número associado à sua superfície, né? Que exprime ali a relação entre a superfície e a de um quadrado de valor unitário, como se fosse o tamanho. Então, vou levar em consideração o comprimento e a largura, né? Então, comprimento e largura normalmente é dado com unidades, né, de medida de comprimento, ok? Então, nós temos aí unidade padrão metro, nós temos os múltiplos quilômetro, hectômetro, decâmetro, né, e os submúltiplos decímetro, centímetro e milímetro. E para fazer a transformação de um para o outro, nós vamos multiplicando por 10, do maior para o menor, e ao contrário, a gente volta do milímetro até o quilômetro, nós voltamos ali dividindo. E agora, né, a medida da área vai ser ter como unidade padrão metro quadrado. Então, nós temos quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e assim sucessivamente, ok? Então, a transformação aí do maior para o menor vai ser multiplicando por 100. Quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, multiplico por 100. E ao contrário, eu vou dividindo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as principais áreas. Nós temos aí o quadrado, o retângulo, triângulo, o losango, o trapézio, o paralelogramo, ok? Nós temos três tipos de cálculo. Nós temos, para calcular essas áreas, nós temos três tipos de cálculos. Nós temos a direta, quando a gente vê a figura já ali simples, aplica a fórmula e pronto. Então, aí é a área do triângulo. Nós temos a partição, então a gente tem a figura e parta ali em duas figuras que a gente conhece. Por exemplo, aí o quadrado mais a área desse quadrado amarelozinho aí, mais a área do retângulo forma essa figura. E nós temos também essa que é a preferida aí do Enem, por exemplo, que é a da exclusão, né? Nós vamos ter aí a área do quadrado menos a área do círculo. Então, eu calcularia aí a área pintada de amarela, tá bom? Então, nós temos esses três tipos de cálculo. A gente tem que ter cuidado e lembrar que área é totalmente diferente de perímetro, né? A área é o cálculo da superfície, né? Por exemplo, pintado de verde aí, e perímetro é a soma dos lados de um polígono qualquer. Então, é como se eu somasse ali, ó, A mais B mais C. Então, vamos lá pegar aqui as principais figuras planas, né, para relembrar como se calcula essas áreas. Então, nós temos aqui o quadrado, por exemplo, né, o retângulo, o paralelogramo, o triângulo, o losango e o trapézio. Se a gente considerar o quadrado de lado L, né, sabendo que tem lados iguais, a área de um quadrado nada mais é do que multiplicar o lado vezes o lado. Então, nós temos lado ao quadrado, ok? Agora vamos aqui para o retângulo. Nós temos aí a base do retângulo, que é essa parte aqui de baixo, e nós temos a altura. Vamos chamar a base de B e essa altura aqui vamos chamar de H. Então, a área de um retângulo, simplesmente base vezes altura. Então, tá aí, área de um retângulo, base vezes altura.
a área do paralelogramo. Se você observar, a área de... observe que a partir do paralelogramo a gente pode, né, chegar a um retângulo. Então, essa parte triangular ali, ela forma exatamente, dá para se encaixar aqui, ó, né, do outro lado, e ela vai formar então um retângulo, né? Se a gente pudesse deslocar ali, vocês iam perceber que o paralelogramo se torna um retângulo. Então, a fórmula vai ser a mesma do retângulo para calcular sua área, que vai ser base vezes a altura. Então, paralelogramo, mesma fórmulazinha da área do retângulo. Agora o triângulo, pessoal. Nós temos aqui a área de um triângulo qualquer, né? Nós temos aí também a base do triângulo. E nós temos aí também o valor da medida da altura do triângulo, né? Então, a área vai ser base vezes a altura dividido para 2, ok? Bem simplesinho aí também, né? Só realmente relembrando as áreas, o cálculo das principais figuras planas aí. Agora vamos para o losango. Você tem aí uma diagonal maior, essa diagonal chamada de D maiúsculo, e vocês têm aí, né, uma diagonal menor, essa daqui que eu vou chamar de D minúsculo. Então a área de um losango simplesmente vai ser diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então tá aí a área do losango. E nós temos também aqui o trapézio, né? Esse trapézio seria o trapézio retângulo. Nós temos dois tipos de trapézio, né? Nós temos aí uma base maior, essa parte de baixo, eu vou chamar aqui de B maiúsculo. Uma base menor, eu vou chamar de B minúsculo. E nós temos aí a altura, que é externa, né? Então, a área desse trapézio vai ser base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, tá aí como se calcula a área de um trapézio. Lembrando que, como eu falei, trapézio nós temos dois formatos, né? Dois tipos. O retângulo, como o próprio nome já diz, possui ali dois ângulos retos, olha só. E nós temos o isósceles, né? O isósceles, a fórmula para calcular a área é exatamente a mesma para ambos, né? Base maior mais base menor vezes a altura, dividido por